Boa noite a todos, meu nome é João Henrique, agradeço a vocês por estarem participando da nossa página. Nós fizemos agora há pouco uma publicação em meu perfil, mas a ideia é publicar para todos os nossos seguidores aqui da nossa página, em que nós possamos então compartilhar semanalmente ou no máximo quinzenalmente alguns vídeos relacionados à cirurgia bariátrica e metabólica. Primeiramente, hoje nós falaremos sobre obesidade, o que a Organização Mundial de Saúde define como obesidade. Além disso, quais são então as classificações de obesidade e, por último, quais são as indicações de cirurgia bariátrica. Eu peço desculpa para quem estava aguardando, foi feita a transmissão no perfil pessoal, então agora nós iniciamos então essa transmissão na nossa página, e eu agradeço a todos vocês que nos acompanham, que curtem a página, e eu acho que a finalidade de eu estar aqui hoje é para poder corresponder a todos aqueles que diariamente recebem nossas dicas. Eu espero que vocês gostem e possam cada vez mais compartilhar e curtir e recomendar para conhecidos e amigos de vocês. A obesidade ela é determinada pela Organização Mundial de Saúde como um excesso de gordura corporal. E isso realmente é muito vago, ou seja, nós não temos uma definição muito mais extensa, mas a maioria dos artigos médicos eles acabam nos trazendo como da obesidade como sendo não apenas um excesso de gordura, mas um acúmulo de gordura que possa que possa trazer algumas doenças relacionadas de forma imediata, ou seja, que agravam doenças já existentes ou que tragam doenças, como nós vamos citar em breve, ou que até mesmo possam causar doenças em um período de tempo médio ou curto. Então seria, na verdade, uma forma de uma avaliação, de uma definição um pouquinho mais ampla. Porém, hoje, quando a gente vai falar em obesidade, todo mundo que sofre com essa doença, ou que trata, ou que acompanha, ouve falar muito no que é o IMC, que o nome correto é o Índice de Massa Corporal, onde nós temos, então, os pacientes pegam seu peso em quilogramas, dividem pela sua altura em metros quadrados. Por exemplo, um paciente de 100 quilos com 1,60 m, divide 100 por 1,6 e divide esse resultado novamente pela sua altura, por 1,6 novamente, e vai obter o seu índice de massa corporal. Em resumo, seria como se fosse o índice do peso em quilograma dividido pelo quadrado da altura. Então o resultado vai dar em quilograma por metro quadrado. E esse resultado é muito importante para a classificação dos tipos de obesidade, do sobrepeso, da normalidade, inclusive pelo baixo peso. Nós definimos que sobrepeso, então, que é o que nós falamos hoje, pra você ter uma ideia hoje, segundo os últimos dados estatísticos do próprio DataSUS, inclusive da Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem em torno de mais de 50%, em torno de 56% da sua população com sobrepeso e obesidade. E dessa população, em torno de 20% da população está obesa. Então, sobrepeso, quando nós calculamos o IMC, é definido naquele paciente que tem o índice acima de 25, então, e abaixo de 30, então entre 25 e 29,9 kg por metro quadrado. Obesidade grau 1 vai ser entre 30 e 34,9, e a obesidade grau 2 de 35 até 39,9, e já a obesidade mórbida quando o IMC ultrapassa o valor de 40. Isso é importante definir que dentro do próprio meio médico existe muito questionamento a respeito desse índice. Uma história longa, é um índice definido pelas seguradoras americanas para determinar os pacientes que tinham maior risco em realização de seguros médicos, e isso acabou sendo utilizado num primeiro momento como definição de obesidade, até para se definir quais pacientes poderiam ou não ser submetidos à cirurgia. A própria sociedade brasileira, a sociedade americana também, estão definindo alguns novos critérios, baseados em índices metabólicos, em exames laboratoriais, em circunferência abdominal. Então nós acreditamos que num período não tão curto de tempo, nós tenhamos uma nova definição dos critérios de indicação de um procedimento bariátrico, por exemplo. Mas hoje, focando no que nós temos na nossa atualidade, os pacientes que podem ser submetidos à cirurgia, eles obrigatoriamente hoje obedecem dois critérios.
O primeiro critério é o paciente que tem o IMC acima de 40. Esse paciente, ele teria, então, indicação de procedimento bariátrico independente de alguma doença relacionada. Isso porque os estudos mostram que esse paciente fatalmente desenvolverá alguma doença relacionada ao excesso de peso. E isso tem um fator impactante muito grande do ponto de vista social e econômico. Então, a prevenção de uma doença, como hipertensão, diabetes, poderia ser uma forma de poupar a saúde desse paciente e permitir com que ele tivesse, então, uma melhor qualidade de vida por um período maior de tempo. Tá? Um outro ponto importante que os convênios determinados pela Agência Nacional de Saúde, pelo Ministério da Saúde, assim como o SUS também, vão fazer a cobertura além do índice acima de 40 nos pacientes que têm o IMC acima de 35 ou mais, mas abaixo de 39,9. Nesses casos, nós temos então os pacientes que têm esse índice de massa corporal, mas devem comprovar ou devem possuir alguma doença relacionada ao excesso de peso. Aí nós vamos ter então os pacientes que têm ou hipertensão arterial em tratamento, ou um diabetes do tipo 2, ou uma apneia obstrutiva do sono, ou que já tem osteoartrites, tudo isso definido pela resolução do Conselho Federal e também ratificada pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde a nível internacional, certo? Muito eu sou questionado no consultório a respeito da última normativa do Conselho Federal de Medicina, em que ele atribui outras comorbidades como sendo também responsáveis por uma eventual indicação de um procedimento cirúrgico. Então, IMC entre 35 e 40, que tivesse refluxo, com indicação de cirurgia, pedra na vesícula, ou que tivesse um problema, inclusive psicológico relacionado ao peso, dislipidemia, e esteatose hepática. Então, esses são novas propostas feitas pelo nosso Conselho Médico, né, mas que ainda não foram acatadas nem pelo Ministério da Saúde, pensando-se no SUS, e nem pela Agência Nacional de Saúde, pensando então nos pacientes então vinculados a algum tipo de seguradora ou convênio médico. Então, ainda se tem um passo a ser definido junto ao Ministério da Saúde, próprio Conselho de Medicina, nessa tentativa, então, de ampliar as indicações, uma vez que esses pacientes também teriam benefício. Outro dado importante, que ainda se está em estudo, é essa criação desse novo índice metabólico, os pacientes diabéticos, os quais consideramos, então, como sendo portador de uma doença grave em médio e longo prazo, poderiam ser contemplados, então, com cirurgias com índice de massa corporal menor, em torno de 30 a 34,9. Porém, isso ainda não foi determinado entre as sociedades médicas, né? Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o próprio ABESO, né? Que é a Associação de Obesidade e Sobrepeso, a própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e Colégio Brasileiro de Cirurgiões, então eles estão numa ação conjunta nessa tentativa de aprovação desse índice metabólico, em que pacientes com essas doenças consideradas mais graves pudessem ser beneficiados por um procedimento bariátrico. Tá? Hoje, nossa ideia de responder essas diversas perguntas que surgem durante a live seria responder tudo isso em box. Eu vi que tem algumas perguntas, né, como calcular o IMC, você pode entrar nos próprios links, nos sites, isso é muito fácil de você calcular. Se perguntaram a respeito aqui sobre a nova cirurgia, que é essa gastroplastia endoscópica. Na verdade, essa cirurgia ainda está num período de finalização junto à Anvisa, foi finalizado recentemente, aprovação pelo Conselho Federal, né? Então acredito que até próximo a setembro, mas ela não vem competir com a cirurgia bariátrica, ela vai ser proposta em IMCs menores, IMCs entre 27 e 35, ou 30 a 35, isso está sendo determinado ainda pela sociedade e pelo Conselho. Fico muito feliz que pessoas colocam aqui suas experiências pessoais. Eu vou ter toda a disponibilidade para responder todas essas perguntas em box. Eu espero que vocês, então, nos acompanhem. Como eu lhe disse no início do vídeo, nosso plano é que, de uma forma periódica, nós vamos respondendo todas essas perguntas, ao invés de fazermos lives muito longas, né?
seria uma forma mais concisa de poder responder a vocês a todas essas perguntas. Já surgiu várias perguntas a respeito da liberação desses novos medicamentos, né? Ou seja, medicamentos antigos que tiveram uma nova liberação para perder peso. Nós falaremos isso em alguma outra live oportuna, uma vez que, apesar da aprovação no Congresso, não teve nenhum parecer da Agência de Vigilância Sanitária a respeito de como vai ser normatizado, prescrito e como vai ser empregado essas medicações que ressurgiram agora nesse último parecer da Presidência da República. Agradeço a todos vocês por participarem, por acompanharem diariamente a nossa página. Curtam, compartilhem, que isso faz com que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade, e esse é nosso objetivo de página, poder trazer o maior número de informações sem nenhuma finalidade comercial. Espero que vocês tenham gostado e estaremos em breve com novos vídeos. Obrigado e boa noite.